Olá, hoje vai ser uma aula completamente diferente. Eu vou dar uma aula para os meus sócios aqui do Clube Transição Digital. Nós vamos falar sobre o tema oferta irresistível. E eu vou fazer essa experiência aqui, tendo a oportunidade de fazer essa live aqui com eles, né, e gravar para que possa ser disponibilizado para você pegar um pouquinho desse conteúdo rico que normalmente você não encontra com facilidade por aí, tá bom? Então, preste atenção nessa aula, pega papel e caneta, porque certamente aí no canal do YouTube ela não vai ficar por muito tempo, talvez ela saia em 24 horas, no máximo em 7 dias. Então fica atento aí, tá bom? Vamos então para dentro do sistema aqui do Clube Transição Digital, da nossa plataforma de conferência online, onde vai participar aqui nossos sócios, como eu denomino eles de forma carinhosa, do Clube Transição Digital, tá bom? Vamos lá? Hoje, em particular, eu estou gravando aqui também numa câmera à noite, testando, que é a câmera que eu uso para gravar as aulas, né? Na câmera que vocês estão vendo é igual, só que atrás de mim tem outra câmera gravando. Esse microfone, na verdade, é da câmera da aula e aqui é o microfone para nossa aula daqui. É diferente. Estou fazendo um teste para, de repente, conforme for soltar uma aula dessa, onde eu pego um pouquinho daqui para compartilhar aquele conteúdo e depois ele sai do ar lá no meu canal, né? Fica só uma semana no máximo. Beleza, boa noite, sócios do Clube Transição Digital, para mais uma aula. Hoje, quinta-feira, aula de conteúdo denso, estratégico, né? Uma aula que não se encontra realmente com facilidade, nem de forma gratuita. É uma aula que a gente chama de oferta irresistível e o próprio nome já mostra para que veio. É uma oferta do produto, né? A hora que você vai ofertar o produto para vender. É o que também podemos chamar de vídeo de vendas, né? Lembrando, né, que nós temos aquela questão do funil da comunicação, né? Que a pessoa baixa lá o e-book, por exemplo, aí recebe um monte de conteúdozinho, né, de vídeo, ou de blog, ou de artigo. E aí no final ele vai para uma página de vendas com as informações do produto, ok? Com esse vídeo em cima, que é o vídeo de vendas. E nesse vídeo, qual é a diferença desse vídeo para as outras aulas, né? É a hora que você faz a oferta, é a hora que você vai vender o teu produto. Então, quando a pessoa baixou o e-book lá, por exemplo, e recebeu uma sequência de conteúdo de aulas gratuitas, sem oferecer nenhum produto, na verdade, nós chamamos de aquecimento da audiência, ou seja, ao momento que você entrega um vídeo por semana, vou falar vídeo como exemplo, tá? Mas fica como blog, como tudo. Então, assim, quando você entrega um conteúdo por semana, você está aquecendo a audiência. Se a pessoa não gostar do seu conteúdo, não gostar do seu cabelo e tudo mais, todo final do conteúdo tem um botãozinho que a pessoa pode se descadastrar, pode sair dessa lista. E está tudo bem que ela saia. Para que ela saia realmente antes dessa oferta ser apresentada para ela. Porque se a pessoa não gosta de você, se a pessoa não vê que faz sentido o seu conteúdo, então ela sai. E tá tudo bem sair, tá? Tá tudo bem mesmo. Aí quem não sai, continua e aí recebe então esta oferta irresistível. Nós tivemos uma aula sobre conteúdo da estrutura de comunicação do conteúdo, correto? A gente apresentou, a gente já apresentou essa aula já, né? Foi a última aula, inclusive, que a gente fala da dor, do prazer, né? Da história. Então a gente bota a estrutura de comunicação, né? Das aulas gratuitas. Antes eu fiz a estrutura de comunicação
das aulas gratuitas e agora nós vamos fazer a estrutura de comunicação do vídeo de vendas, ou seja, da oferta irresistível, beleza? Então, para isso, não tem melhor exemplo de eu compartilhar a tela do meu rascunho, que na verdade virou o vídeo de vendas do Clube Transição Digital. E ao final desse conteúdo, ao final dessa aula, eu vou deixar, e é importante, que vocês assistam. Na verdade, vocês assistiram já, né, pelo conteúdo lá do YouTube. Mas que vocês assistam novamente essa aula, que é a aula que é a oferta irresistível gravada por mim, baseada nessa estrutura que eu vou apresentar agora. Então, agora vocês vão ver a teoria de como foi feito e ao término, depois, vocês vão assistir, eu vou deixar recomendado, para que vocês assistam o vídeo da oferta irresistível que foi gravada com base nessa aula, tá bom? Dúvida até agora? Se vocês perceberem naquela folhinha do Jean, que vocês têm também, né? A folhinha do nicho, né? Que ele acaba a estrutura da preparação para antes de colocar as coisas em prática. Nós temos aquela folha do Transição Digital, que é separado em 3 tópicos, 3 pilares, né? Que é o nicho, produto e lançamento. Em nicho, nós falamos sobre a escolha do seu nicho, a definição do seu subnicho e o estudo da persona, o seu cliente ideal. E aí, depois seguimos para o produto. Tivemos uma aula no conteúdo gratuito, que é a definição do seu produto digital, como criar o seu produto digital, a definição da promessa do produto digital, e tem uma aula gratuita que é a estrutura de conteúdo das aulas, que é o Mind Master. Não sei se vocês lembram, o Mind Master é para você criar a estrutura, os tópicos das aulas, né? Isso é só rabisco, não é para gravar as aulas, né? Exatamente para você não perder tempo gerando conteúdo nas redes sociais sem ter um produto para vender. E aí depois entramos na fase do lançamento, que é a definição do tipo de lançamento. E qual o tipo de lançamento que nós estamos fazendo? Exatamente aquele que foi apresentado. Onde a pessoa, é a estratégia, né? Onde a pessoa baixa o e-book, recebe os 8 conteúdos e depois vai para a oferta irresistível, que é essa aula. Tá? Depois nós falamos sobre os 8 conteúdos, né? Eu falei 8, 7, são os tópicos, né? Que eu até falei para o Jean. Jean, agora você está na fase de definição dos seus tópicos. Ou seja, quais são os conteúdos, né? Quais são os conteúdos, os tópicos das aulas de aquecimento que você vai dar do seu produto, tá? E aí, lembrando que nesses tópicos nós estávamos falando da estrutura, né, de comunicação, que é o aprendizado, é o que nós chamamos de jornada de compra. Tá? Inclusive tem uma aula gravada que vai para o ar, sem ser essa terça, a outra, que fala sobre isso. E essas aulas estão sendo gravadas para colocar na área de membros para vocês. Tá? Na verdade, já estão na área de membros já, só que eu não liberei ainda. Tudo proposital. E ali você tem aquela estrutura dos tópicos, onde a gente fala sobre o aprendizado e descoberta, os primeiros vídeos. Depois, reconhecimento do problema, ou seja, o cara aprende, que descobre que existe uma possibilidade. Depois ele reconhece, você dá uma aula, que é um vídeo, que ele passa a reconhecer que ele tem um problema. Depois, na terceira fase, ele passa a considerar a solução que você propõe, né? Ou seja, você mostrou para ele que tem um problema, que tem um produto, ele reconhece que tem um problema, depois você mostra que tem uma solução para isso. E o último é a decisão de compra. Então, isso é o que nós chamamos de jornada de compra ou conteúdo de aquecimento que está no nosso
pilar de lançamento daquela folhinha, que é o liste conteúdos de aquecimento. E agora, o último item dessa folha é crie a sua oferta irresistível. Não sei se vocês lembram disso. E é exatamente o que nós vamos fazer aqui. Criar a oferta irresistível. Tá? Beleza. Agora nós vamos então... Eu vou compartilhar a tela. Eu não vou ler a oferta toda, porque o vídeo já está gravado. Então eu vou contextualizar para que vocês se posicionem, para que vocês entendam. E aí, ao término, recomendo fortemente que assista a aula, mesmo que já tenha assistido. Só que você vai assistir a aula agora com uma visão estratégica e entendendo o porquê que foi colocada essa ordem de comunicação, tá? Então vamos lá? Vou compartilhar a tela aqui. E repara que é bem simples. É um bloco de notas. Eu faço no editor de texto. As minhas aulas são feitas assim, tá? Então oferta irresistível, né? Eu vou direto para cá, porque é o tema da aula, né? Como fazer o seu produto digital vender todos os dias, mais oportunidade inédita. Esse é o título da oferta. É o título do vídeo, né? Como título outro qualquer. Então, como fazer o seu produto digital vender todos os dias, mais uma oportunidade inédita. Aqui a oportunidade é essa, o Clube de Transição Digital, tá? Vocês vão reparar o que está em vermelho. É porque eu não falo, né? Aqui é exatamente para eu saber a estrutura. Ela muda um pouquinho só. Ela muda um pouquinho e ela é muito maior do que a estrutura de conteúdo de valor apresentada anteriormente. Então, nesse caso aqui, eu já começo com uma apresentação rápida. Olá, Alexandre Cury por aqui, tudo bem com você? Então eu começo a aula dessa forma. E aqui eu já mostro a promessa desse vídeo, para que a pessoa já se prenda, se faz sentido para ela, e provavelmente fará, porque ela está vindo de um funil com 8 conteúdos, né? Então, vem a promessa. Nessa aula eu vou lhe mostrar de forma simples como você pode vender seu produto digital todos os dias. Então assim, a pessoa já sabe para que veio. Então aqui eu apresento, né, o porquê desse vídeo, né? Estratégia, inclusive, ainda é muito utilizada pelos milionários da internet. Tenho certeza que você, assistindo a aula até o final, não terá dúvida que isso é possível. Se você reparar depois da minha aula gravada, isso aqui é só para dar uma ideia. Eu, às vezes, não falo, eu não leio, na verdade eu não leio, né? Isso aqui é só uma referência para mim, ok? Então aqui é a promessa. E detalhe, gente, para vocês verem, até eu que tenho um pouco mais de experiência, olha o número da versão. Eu mudei essa oferta 6 vezes antes de gravar. Entendeu? Ou seja, lê, relê, faltou, esqueci, bota, coloca, tira. Então isso faz parte com qualquer um da internet. Entendeu? Qualquer um da internet. Então, tá ali. Aqui então você entra com a entrada, uma apresentação, e de seguida você vai fazer a promessa do seu vídeo. Porque a pessoa já... Opa! É isso que eu quero, tá? Esses ok aqui sou eu dando um ok que essa fase, esse bloco. E repara que quando a gente escreve em bloco, fica muito mais fácil fazer esse vídeo. Eu acho que deve ter 1 hora. Ou seja, quando você escreve em bloco, ele é muito mais fácil você estruturar e até mesmo escrever, tá? E, gente, isso serve para e-book, serve para artigo, ok? Então, relaxa. Não precisa ser vídeo necessariamente. Então a gente vai aqui, depois a gente já vai na dor, ou seja, já mostramos ali para que veio e vamos ali na dor. Fecha a porta lá. Vamos na dor. A dor que é a dor da persona, a dor do seu cliente ideal que nós estudamos no formulário de persona. Então a gente, ao escrever o formulário de persona,
a gente entende quais são as dores dele. Tá? Então, um exemplo. Você deve estar cansado de tanto excesso de vídeos sobre promessa para você viver digital, e dessa forma gerando uma grande confusão em saber por onde começar nesse gigante mundo online. Ou aí você pode pegar outra dor de outra persona, tal, ali mais ou menos, né? Porque pode ser que seja o momento dele seja outro. Aí eu boto aqui. Ou você já até comprou diversos cursos, mas não conseguiu colocar em prática e acredita que isso não é para você. Ou você se sente inseguro no trabalho. Repara, aí agora eu coloco o cara que está trabalhando. Você se sente inseguro no trabalho e ainda sente que está deixando de valorizar o seu tempo com horas no trânsito. Então repara, eu peguei aqui 3 dores. Eu não sei qual é o momento da pessoa. Então pode ser que o momento dela seja essa. Aí ele vai se atentar. Tá? Nesse caso aqui, né, da parte da dor aqui do trabalho, aí eu entro. Deixa eu tirar meu WhatsApp que está apitando aqui. Aí repara, quando eu falei da dor do trabalho, eu entro com uma estatística para comprovar isso daqui, ó. A dor no trabalho. E aí eu falo, ó, uma pesquisa realizada pela Cato, uma empresa de recrutamento, mostrou que 92% dos brasileiros desejam mudar de emprego. Não sou eu que estou falando. Então a insatisfação existe. Então aqui eu boto uma estatística para dar peso ao meu conteúdo, ok? Aqui eu anotei, aqui está em roxo mesmo, proposital, isso aqui é o link aonde está o que eu falo. Então esse link, né, eu coloco no vídeo, para quem se ele fonte, né? Fonte, eu boto o link. Se ele quiser ler a reportagem da Cato, ele tem a oportunidade também, beleza? Aí nós vamos na consequência da dor, isso é diferente. Né? A dor já foi dada, mostramos a estatística que existe realmente esse fato, e aí aqui a gente vai na consequência da dor. Aqui é como se a gente fosse na ferida dele e apertasse a ferida dele bastante, para que ele se sinta incomodado propositadamente, para ele ficar atento do que eu vou falar. Então, olha só, eu sei, fazer mudança dói. A falsa ideia de trocar o certo pelo duvidoso acaba nos paralisando e entrando no piloto automático toda segunda-feira, não é mesmo? O problema da zona de conforto aparenta ser um lugar legal, pena que nada cresce lá. Aí eu venho aqui, ó. E sabemos que se você mantém a mesma dor, se você mantém na mesma situação, se você está fazendo exatamente a mesma coisa e você não está satisfeito, nós já sabemos qual será a consequência disso, não é mesmo? Depressão, angústia, dores no peito e principalmente dores na consciência de que poderia ter feito diferente. Aí dou uma pausa proposital. Pense nisso. Tá? Então repara, é fato, tudo isso que eu estou falando é uma verdade. Isso é uma verdade. Agora vamos ao prazer. Agora, você já pensou em ter a oportunidade de trabalhar de casa e poder estar mais tempo ao lado de quem você ama, sem contar na possibilidade de trabalhar de casa em qualquer lugar do mundo? Trabalhar de qualquer lugar do mundo? Só de trocar o tempo do trânsito para ficar do lado da família já seria um bom motivo para mim. Enfim, aí aqui você vai com os pontos que você vai dar prazer para ele pelo fato de ele se imaginar e estar trabalhando de casa com marketing digital. Nesse caso, tá? A gente está dando o exemplo da oferta irresistível para o produto Clube Transição Digital, que é a melhor forma de vocês assimilarem, né? Porque cada um tem um nicho diferente. Agora, então aí, o tempo perdido já foi, mas a boa notícia é que você tem um controle de mudar a partir de hoje, presente e futuro, né? Agora quero te convidar para que você se imagine uma nova jornada. Repara, aqui eu peço para ele se imaginar em uma nova jornada, trabalhando de casa e construindo um negócio na internet do absoluto zero de forma sólida e consistente, e ainda ajudando outras pessoas a transmitir a sua mensagem para o mundo. Então aqui eu vou gerando prazer para ele, ok? Bem, nessa aula eu quero lhe mostrar um simples caminho para você construir. E se a gente parar para perceber, ele é simples.
um e-book, 8 aulas e uma oferta. Se a gente parar para perceber, ele é simples. E eu sei que o que, pelo menos para mim foi, e para muitos do digital, não são vocês só, o nicho é uma coisa que pega demais. O nicho, os conteúdos, os tópicos, a decisão, tomada de decisão, né? Por isso que a gente fala, se joga, porque talvez é uma forma também de aprender mais ainda. Bem, beleza. Geramos o prazer, beleza? Agora, nós entramos com a história. Que história é essa? É a minha história de vida, né? E cada um vai dar a sua história de vida, né? E, obviamente, nessa história de vida, eu conecto o fato de eu trabalhar de casa, né? Então, eu não pude ver minha primeira filha. Claro que tudo isso que eu estou falando tem que ser 100% verdade, né? A gente não está falando para mentir, para criar, para inventar, nada disso. Então, é a sua história. Por isso que quando você já está, por exemplo, no caso da Sheila, que já está no nicho, já está dentro do nicho, já foi o trabalho dela a vida toda, é o que nós chamamos de avatar. Avatar e persona é a mesma coisa, tá? Avatar transformado. Então, é muito fácil a Sheila, por exemplo, escrever a história dela, do porquê que ela ingressou para esse mundo, né? E aí, na história, ela conecta, em dado momento, porque que ela resolveu criar esse curso, né? E aqui eu falo por que eu resolvi criar o curso. Trabalhar de casa porque eu queria ver meus filhos crescerem, isso ninguém tem dúvida, porque eu não vi minha primeira filha crescer, né? E aí, como é que eu achei meu chamado, né? Meu nicho foi a madrugada durante a pandemia, que eu vi uma amiga minha falando: Alexandre, eu não vejo meu filho, e eu como agradeço todos os dias. Isso, então é a minha verdade, tanto é que se vocês repararem, apesar de estar tudo escrito aqui, quando vocês assistirem o vídeo, vocês vão ver que na história, como é a minha pura verdade, eu nem olho para o laptop, nem olho para o computador. Aqui eu escrevo para ter uma certa cronologia e para eu não esquecer determinados itens. Tá? Então aqui eu falo por que eu resolvi ensinar as pessoas a trabalhar de casa. Que assim, lançamento de produto digital é um, afiliado é outro. Ser um prestador de serviço para trabalhar de casa, com o que vocês aprendem aqui, que vão aprender a editar vídeo, vão aprender a fazer anúncio no Facebook, tem gente que, peraí, então eu vou aproveitar e vou fazer só anúncio. Tem gente que aprende e vai fazer postagem nas redes sociais de empresas, né? Então você abre um leque de opções quando você tem um conhecimento do marketing digital para trabalhar de casa. Então a proposta é trabalhar de casa. O produtor digital é um caminho, tá? Beleza. E por isso que a gente tem conteúdo toda semana durante um ano. A minha esposa perguntou assim: Alexandre, você tem conteúdo para o ano todo? Eu falei: puta merda, deve ter uns 5 anos aqui, faço toda semana. Tem conteúdo o tempo todo. E outra, o marketing digital não para, né? Beleza. Ok? Aí pegamos a história. Então, o que vocês precisam, tecnicamente, anotar ou perceber é os pontos em vermelho. Porque dentro da história é a história. Não tem segredo na história. Não tem segredo no prazer. Tá? Então, vamos aqui aproveitar aqui a oportunidade. Ó. Entrada, que é a apresentação, a promessa, a dor, estatística que comprova a dor, consequência da dor, ou seja, se ele não fizer nada e ficar no mesmo lugar, fazendo exatamente a mesma coisa de forma insatisfeita, o que vai acontecer com ele? É a consequência da dor. Aí vem,
você machucou bastante, né? De uma certa forma a pessoa, você vem com prazer. Vai dar o prazer para ela. É a hora que você vai mostrar a possibilidade. Então, um exemplo da Sheila é: imagina você ter a oportunidade de trabalhar de casa, tendo trabalho todos os dias, sem se preocupar com a falta de trabalho ou com o desemprego e tudo mais. Uau! Né? Isso é muito bom para muita gente. Só o fato de não se preocupar em ficar desempregado, só o fato de não se preocupar em ter o dinheiro para fazer a compra de mercado no mês, tá entendendo onde eu estou falando? Cara, é muito forte e é muito grande esse nicho, né? Essa não é o nicho, mas o público-alvo é muito amplo, muita gente desempregada. Enfim, aí vem a história, tá? A história que fez você chegar aonde está e resolveu e em seguida por que você resolveu dar esse curso. Beleza. Aí, então repara, cada bloco desse, dentro dos blocos, não há regra. Isso é importante, vocês fiquem sempre tranquilos, porque você fala achando, nossa, é conteúdo pra caramba. Não, ele não é conteúdo pra caramba. Se você perceber aqui, cada bloco aqui, ó, eu escrevi aqui, ó, escrevi uma página. A história que é grande, ó. O conteúdo, os blocos, quando você muda a estrutura, os blocos aí é tranquilo, tá? E aí tu vem para o conteúdo. O que é esse conteúdo? É o conteúdo da aula que você prometeu lá no título. Lá no título eu falo o quê? Eu vou te ensinar a você vender todos os dias o seu produto digital, que é o raciocínio lógico do funil. Do funil. É o raciocínio lógico. Né? Então, aqui entra o conteúdo, que é a sua aula. Essa aula, zero regra. A regra é ensinar, a regra é não esconder o jogo e entregar exatamente tudo. Tá? Só para vocês terem uma ideia, o e-book ele também escreve com essa estrutura. Tá? Não tão completa assim, porque senão ficaria muito grande. Mas aí ela usa a estrutura dos tópicos, lá daqueles 8 tópicos, dos 8 vídeos e tudo mais. 8, 7, 9, como quiser. E aqui no conteúdo eu entro. Preciso que você... E aí eu peço para ele ficar até o final. Preciso que você fique até o final desse vídeo para entender o que realmente eu quero dizer. Pois se você sair antes do tempo, você vai pré-julgar e você não vai absorver. Até porque nem todos acreditam da possibilidade de vender todos os dias. Então vamos lá? Você deve estar me ouvindo dizer, existem diversas formas para se ganhar dinheiro na internet. Aí eu cito aqui algumas. Tá? Esse secretariado remoto também é muito legal. Tem um vídeo meu que eu falo sobre isso. Não é para o projeto Transição Digital, mas está lá no YouTube. Na verdade, eu falo das formas de ganhar dinheiro na internet. Aí eu falo mais detalhado disso aqui. Mas eu também vai ter aula disso. E aí eu falo, eu vou utilizar esse último, que é produtor digital. Aqui eu mostro como é que você vai vender o produto digital, né? Não mostro as outras áreas. Para dar exemplo. E aí, eu levo ele para a tela do meu computador. E aí eu ensino. Inclusive vocês viram essa aula também. Quer dizer, parte dela. Por isso que é importante vocês verem a aula. Vocês vão ter... Nossa, assiste essa aula amanhã, porque está com a memória fresca. Vocês vão ver como as coisas se encaixam. E, gente, isso daqui é um conteúdo que você não encontra na internet gratuitamente, não encontra. Se encontrar, pode mandar o link para mim, porque é muito difícil. E não são todas as pessoas que têm gabarito para gravar uma aula dessa, tá? Do marketing digital. Porque aqui estão os segredos dos bastidores, né? Tá? Então aqui eu levo para minha tela do computador, e na minha tela do computador eu apresento aquele funil. Vocês lembram do funil?
né? Que é a apresentação do funil. É exatamente o que eu mostro para eles e eu vou explicando cada item que vocês já pegaram essa informação. Então eu vou explicando. Então aqui você vai botar o conteúdo que você quiser, entendeu? É a sua aula. Eu vou te ensinar como você vai fazer para entrar em contato com as indústrias de facções e tal, não sei o que, papapá. E aí você vai fazer a aula. Agora tem que ser um aulão não que seja grande, mas tem que ser uma aula que o cara fala, caramba, cara, por que eu não pensei nisso? Caramba, que legal, nossa, vou colocar isso em prática. Tem que ser uma aula dessa, porque essa é tipo a última aula. É a última aula, que aí tu vai vender. Então tem que ser o aulão que o cara se transforma. É você entregar o seu segredo, né? E não se preocupa, porque quando você entrega o segredo, acionou o gatilho mental da gratidão, da reciprocidade, que vai ser a nossa próxima aula sobre conteúdo estratégico, vai ser sobre gatilhos mentais. Então vai ser uma coisa que vai ser muito bacana, tá? Então não esconde jogo, aqui faz toda a diferença essa aula. Aí entra o porquê. Por que você resolveu ensinar isso? Por que faz sentido? Por que você está gravando essa aula para mim? Por que você quer me ajudar? Aqui você vai responder os porquês que as pessoas, né, desconfiam. Mas por quê? Né? No meu caso, né, eu falo da minha referência, do que o meu faturamento de múltiplos 6 dígitos no marketing digital, e aí eu relembro, né, o fato de querer ver meus filhos crescerem à minha frente, e lembro que é o fato de eu querer que outras pessoas também tenham essa oportunidade. Então esse é meu porquê, né? E aqui eu posso conectar esse porquê, não é diferente da história, tá? Eu posso conectar o meu porquê, por que eu resolvi gravar aquela aula, esta aula específica, entendeu? Aí eu falo, veja, eu te apresentei um caminho do início para você já começar a viver do digital. Talvez você com isso já coloque em prática e possa faturar. Olha que legal. E realmente ele pode colocar em prática. A teoria foi apresentada. Então por isso que eu falo, essa é a questão. Você dá o aulão, o cara faz o raciocínio lógico, a teoria encaixa, ele fala, cara, por que eu não pensei nisso antes? Ou por que eu não vi isso? Nossa, demais. E ele já pensa em colocar em prática, só que nós sabemos que a teoria é linda, mas colocar em prática dá trabalho. E aí é a hora que você oferece a solução do problema dele, que é o teu produto digital. Vê se está fazendo sentido. Enfim, aí eu venho aqui com o porquê, ok? Depois desse porquê, aí chegou a hora. Até então ele não sabia que teria aí um produto digital. Você só deixou passando em algumas frases, algumas coisas. E aqui você vai apresentar o produto. Diante disso tudo, resolvi criar o Clube Transição Digital, que tem como objetivo, e aí eu falo do objetivo, eu falo das quintas-feiras, eu falo, cada quinta-feira do mês, eu falo do período do tempo, 1h30, depois mais 1h30. Ou seja, aqui você fala da aula toda. Aqui você apresenta o seu produto todo, sem detalhes, sem esconder nada, entendeu? Como é que vai ser, ele vai ter encontro ao vivo toda semana, às quintas-feiras, 8h da noite, tal, né? Aí eu falo que vai ter aula de mindset também, aula de entrevista com grandes players do mercado, entende? Então, você apresenta o seu produto. E como é que você apresenta esse produto? Lembra do Mind Master, do rascunho feito dos tópicos? Mesma coisa. E detalhe, eu não estou falando ainda de gravar as aulas do produto digital. Esse aqui, o Clube Transição Digital, foi exemplo prático disso, né? Quando as pessoas compraram a mentoria em grupo.
Então, é um exemplo prático. Se não fosse uma mentoria em grupo, se fosse uma aula gravada, eu gravaria essa aula ao vivo para a primeira turma e aí eu teria as aulas gravadas. Acabou a primeira turma, esses vídeos iriam virar um conteúdo fechado, gravado na área de membros, e eu poderia ficar vendendo sem aparecer mais, porque as aulas foram gravadas. Então, onde que eu quero chegar? Você não precisa gravar as aulas. Alexandre, mas é receioso, eu sei. O que eu recomendo? Vamos supor, tem o primeiro módulo. Você tem o primeiro módulo. Você grava o primeiro módulo, então, para se sentir mais seguro. E aí tem o segundo módulo. Aí você coloca lá na área de membros, o sistema permite você colocar na área de membros, assim, o segundo módulo vai ser liberado daqui a 7 dias. Então, você fez a venda, as pessoas entraram, assistiram o primeiro módulo, e já está lá para ela que vai ser liberado daqui a 7 dias o segundo módulo. E aí você tem 7 dias para gravar. Por que eu falo isso? Porque às vezes teve um coitado. Nossa, coitado. Teve um cara que entrou em contato comigo, um indicado, porque queria que eu fizesse o lançamento dele. Tentar lembrar o nicho dele. O nicho dele é bom, só que ele tem poucos seguidores. Tem quase nada de assinante no YouTube, quase nada. Tinha 200 pessoas. Só que, detalhe, ele tinha todas as aulas gravadas. O curso dele estava pronto. O bichinho ficou desesperado. Ele começou exatamente pelo onde eu não recomendo. Ele começou gravando as aulas. E aí resolveu fazer o lançamento desse produto. Aí ele me procurou para me contratar para fazer o lançamento para ele. Enfim, é um modelo de negócio que para mim não é interessante porque a pessoa tem poucos seguidores, né? Se eu tivesse que lançar alguém, eu lançaria vocês. Então não dá braço para isso. Tá? E aqui você entra com por que é importante. Ou seja, por que você acredita que o Clube Transição Digital é importante para ele, para a persona, para quem está assistindo a aula. É importante, aí eu falo, é importante para você ter a clareza do seu nicho e assim evitar a perda de tempo com algo que você não gosta de atuar. É importante para você conhecer os caminhos, as estratégias do mundo digital e saber as vantagens e desvantagens de cada um. Tá vendo? Você vai mostrar para ele por que é importante estar no Clube Transição Digital. Ok? É importante para você alinhar o seu perfil comportamental com a estratégia ideal para ti, de acordo com o seu comportamento, tempo, habilidade, condição financeira. Enfim, tá vendo? Aí você coloca o que você acha e aí ele vai falar, pô, cara, esse produto é importante para mim, sim. Esse produto é muito importante para mim. E por quê? Porque você entrou no porque isso é importante. É o que você, produtor digital, enxerga que vai ajudar bastante a sua persona. Tá? Entenda por que eu acredito que o Clube Transição Digital irá te ajudar a viver digital. Aí eu falo aqui, isso aqui eu falo um pouco do meu diferencial, que eu não vejo por aí, que é o desenvolvimento das 3 competências, né? Competência estratégica, técnica e comportamental. E aí eu aperto bem a tecla do comportamento, porque eu falo, né, que o que acontece mais as pessoas não conseguirem viver do digital não é o conhecimento técnico estratégico, é a comportamental. É a procrastinação, é desenvolver novas competências comportamentais, entre outros. Ou seja, eles começam a enxergar que o Clube Transição Digital é algo diferente, que tem um Master Coach por trás, que pode ajudar ele a eliminar ou minimizar a procrastinação e tudo mais. Tá? Aqui, ó, pense no fato de estarmos juntos toda semana em encontro ao vivo, com pessoas que querem ter o mesmo que você. Quando eu falo as pessoas que querem ter o mesmo que você, na verdade eu estou acionando um gatilho da comunidade.
As pessoas gostam de estar juntas com pessoas que pensam da mesma forma que elas. Ou que querem a mesma... Desculpa, para corrigir. As pessoas que querem a mesma coisa que elas. Então, se você tem aquele assunto que te agrada, você junta ali e conversa. Gente, eu vou deixar até um dever aqui, um dever. Cara, olha, pega uma pessoa que vocês conhecem, quando tiver uma oportunidade, que vocês conhecem, um sobrinho, um primo, alguém que conhece de marketing digital, e senta na roda com eles e começa a conversar com eles. Vocês vão perceber o quanto vocês sabem. Isso é um belo termômetro. Um belo termômetro. Vocês vão perceber o quanto vocês sabem e o quanto vocês vão ser, de uma certa forma, na mesa desse bate-papo, vocês vão ser autoridade do assunto. É louco, é louco. Parece não. Mas se vocês absorverem, acredito que estejam absorvendo essas aulas, senta numa mesa com alguém do marketing digital, vocês vão ver. A Sheila já fez experiência já? Fala aí, Sheila, então. Ok, aí eu estava aqui, então, e agora sinto que... aí agora eu falo assim, agora eu sinto que chegou a hora de eu expandir isso para o mundo, ou seja, eu quero compartilhar o que eu aprendi, o faturamento que eu tive dos múltiplos 6 dígitos, como é que eu fiz e tal, não sei o quê. Mas antes, aqui eu já elimino curiosos. Mas antes eu preciso dizer que o Clube de Transição Digital não é para aqueles que esperam que caia tudo do céu, que culpe pelo seu fracasso todas as pessoas, o governo. Não é para pessoas que só pensam negativo. Então, aqui eu, produtor digital, lembra da importância de você estar lidando com a sua audiência, de você atrair pessoas que você quer. Aqui eu tiro quem eu não quero. Se vocês querem fazer prints falsos para ganhar mais dinheiro, ganhar dinheiro na internet para vender seus cursos online fajutos, aqui não é para você. Se você vem aqui para se passar por outra pessoa para ganhar dinheiro na internet, aqui não é para você, você não vai aprender isso. Então, eu não quero esses caras aqui. Então, eu falo claramente, entende? E não tem que ter medo, beleza? Ok, aí aqui... nós vamos no outro ponto que a gente chama e daí, né? Esse daí é o que nós chamamos de eliminação da objeção, né? Tipo assim, sempre o cara tem uma desculpa, né? O cara tem uma desculpa para não entrar no teu produto. Então aqui você vai procurar eliminar as objeções de ele não entrar. Então eu vou dar um exemplo aqui, ó. Alexandre, mas eu não vou poder estar no encontro. Cara, as aulas estão sendo da área de membro, vão ser gravadas, né? Se você comprasse um curso online hoje, você teria exatamente isso, um conteúdo de aulas gravadas. Então, eu vou eliminando a objeção, né? Até teve uma que eu coloquei aqui também, ó. Alexandre, eu estou sem dinheiro, mas eu gostaria tanto de participar. Eu falo, eu acredito que para você ter resultado na vida, você precisa acionar o gatilho do comprometimento. E existem 2 formas de você fazer isso. A primeira é o pagamento, é o dinheiro. E a segunda eu acredito que se eu desse isso de graça, muitos nem irão começar. Na verdade, esse é o primeiro. E a segunda é o fato de estar presente todas as quintas-feiras, o encontro, seu gatilho do comprometimento. Vamos lá cá para nós aqui. Será que a Sheila e a Rosvita estão aqui desde a primeira semana de janeiro? Não faltou uma? A minha pergunta é, será que se essas aulas estivessem gravadas na área de membros e eu não estivesse semanalmente aqui, elas teriam assistido todas essas aulas? Não, mas não mesmo. Não mesmo. Aí entra exatamente esse gatilho do comprometimento, que e por isso que eu faço isso aqui. Porque eu acredito que esse gatilho é muito forte, de uma certa forma fortalece um pouco mais, amplia mais as possibilidades das pessoas conseguirem atingir seus resultados, beleza? Ok, aí aqui, como eu já falei muito, né, até então, você faz um resumo, rapidamente, só um resumo sobre o que é o teu produto. Resumindo, no Clube de Transição Digital teremos um encontro por uma hora e meia, através do Zoom,
por uma hora e meia de perguntas e mais uma hora e meia para resposta. E você vai ter a primeira quinta-feira assim, a segunda assim, a terceira assim, a quinta assim. Acabou. Você resumiu de forma clara. Os encontros têm perguntas e respostas no final por uma hora e meia, o conteúdo fica gravado na área de membros e tudo mais. E aqui eu entro com bônus. Tudo que é vermelho são os blocos, tá? Aqui eu entro com bônus. Ainda quero lhe dar como bônus, e aí eu falo os bônus, que são as aulas complementares, que é isso que eu estou gravando, estou subindo ali, aula pra caramba. E quero te mostrar o caminho das pedras, né, que você vai percorrer. E teremos um grupo fechado. E repara que aqui eu não falo do caneco, apesar de estar faltando o caneco, porque eu tenho que ir para Blumenau pegar lá o caneco do Jean e da Ana. Mas não esqueci não, tá? Eu só tenho que ir lá em Blumenau pegar mesmo. Como eu não fui para Blumenau, até hoje eu não fui. Mas acho que é semana que vem, se duvidar, eu tô indo. Teremos um grupo fechado para trocarmos experiências e aprendizado. Então isso é um bônus. Aí é a hora que você vai falar da garantia. Tá? Eu dou garantia de 21 dias, né? Mas só para você ter uma ideia, óbvio, e aí vale. Sempre que você está em dúvida, você não sabe como é que vai ser, você não sabe como é que as pessoas vão reagir, processo, eu gravei 3 versões de garantia para escolher uma, para depois eu não mudar, entendeu? Então aqui, ó, eu gravo uma enquanto a maioria dos cursos online lhe dão garantia de 7 dias, eu quero lhe dar 21 dias de garantia, que é o que eu uso. Mas eu mudei, eu fiz essa aqui também, 14 dias de garantia, e eu fiz essa aqui também, de 7 dias de garantia. E aí na edição se eu resolver mudar a oferta, porque eu estou achando que está entrando muito concorrente, querendo saber muito e depois saindo fora demais e tal, sei que e muita gente faz 7 dias, eu quero entender por que estou fazendo 7, né? Então eu faço 7 dias, se necessário for, eu não preciso gravar essa aula toda de novo, e fica feio você trocar de roupa, trocar cabelo, corte, não tem como. Então você tem que, na hora de gravar uns blocos em relação a isso. A mesma coisa com preço. Se você tiver em dúvida, não é o meu caso. Apesar de que, tem saídas que você pode colocar, tipo, eu posso gravar só o áudio e botar uma cartela em cima na hora de mudar o preço, né? Então aqui eu falo do preço, ó, certo? Agora você deve estar me perguntando, mas Alexandre, para ter um encontro com você, mentorando toda semana, deve ser caro, hein? Afinal, quanto isso vai me custar? E aí é o que eu falo, e aí no final eu falo do preço, tá? Então aqui você vai falar do preço, a forma de pagamento e tudo mais. Já está no finalzinho. Aqui você vai entrar com percepção de valor. Você tem que fazer com que ele perceba o quanto isso é ridículo de barato, tá? Então pensa comigo uma coisa. Você estando no clube, quanto você vai economizar e não precisar nem mais comprar outros cursos online? Pois ao longo do ano teremos conteúdos que abrangerão praticamente todos os ensinamentos do curso online de marketing digital. Pensa quanto isso vale para você encurtar o seu caminho. Só para você ter uma ideia, e aí a percepção de valor, isso que você precisa fazer. Você tem que falar a real, a verdade, falar assim, ó, se você estivesse me contratando para eu mentorar você por um ano, eu ia te cobrar 30 mil para o ano todo. E já vou aumentar esse valor em breve, e vou mesmo, devido à minha falta de tempo. Beleza? Então, o que é isso? Percepção de valor. É um gatilho. E aqui você entra. Quanto vale, diga-me, quanto vale para você ter um norte? Mais do que isso, ter o caminho das pedras para você atingir seus resultados no mundo digital. Quanto vale para você ter um mentor com experiência estratégica, técnica e comportamental, além de atuar no marketing digital há mais de 30 anos? Então, assim, eu vou reforçando a ele essa percepção de valor também. Quanto vale isso tudo para você? Tá? E aqui entra o fechamento, que é a hora que você pede para ele comprar. Bem, essa é a oportunidade que eu trouxe para você. Tem a direção certa para você ver no digital. Aí eu falo, lembre-se, você não tem risco, afinal são 21 dias de garantia. Depois eu gravo, final de 14 dias, final são 7 dias. Tá? Aí, isso é com você, tá? E reflita, quanto tempo você já perdeu em busca do caminho certo para viver o digital?
Pare agora de procurar, pois o caminho chegou. Aí eu tenho que dar isso engraçado que os experts, quando eu faço o lançamento digital de outras pessoas, aqui, que é o final, cara, acredite, não só eles falham, como eles não falam. Aqui é a hora que você tem que fazer isso aqui, ó. Clique agora no botão abaixo e eu já te encontro na próxima aula ao vivo. Compra. As pessoas têm medo de vender, não gostam de vender, e essa parte aqui é a hora que ele pede para comprar. E não pode ter medo aqui. Clique no botão abaixo e já te encontro na próxima aula. Eu não sei realmente por quanto tempo deixarei essa oportunidade e essas condições no ar. Isso aqui é um gatilho da escassez. Então não espere mais. Clique abaixo, eu peço de novo. E será um enorme prazer para ter aqui você do outro lado. Bora vencer juntos, grande abraço e fui. Aqui você dá paulada mesmo. Né? Você dá paulada de tipo assim, você tem que dar, paulada que eu digo assim, você tem que dar a ordem para a mente dele. Clica no botão abaixo e eu te espero lá. Não é, tem gente que fala assim, se você quiser então participar, nunca, essa frase não existe. Se você quiser participar. Para participar, clique no botão abaixo. A mente humana, ela é mágica, velho. A gente não observa esses nuances de detalhes que fazem toda a diferença. Olha, aí no final, isso mostra insegurança. Se você quiser, clique no botão abaixo e venha participar. Para participar, clique no botão abaixo, te vejo na próxima aula. Já te vejo no próximo encontro ao vivo. Entende? E eu costumo dizer que assim, é igual você ir no consulado americano para pedir seu visto americano. Eu tenho 3 vistos lá já. Na verdade, eu acho que não sei nem se venceu o meu agora, depois dessa pandemia. São 10 anos, né? Então o cara vai lá para pedir o visto americano, você passa por uma pequena entrevista, né? Se você mostra insegurança, seu visto é negado e eles não justificam o porquê. E se eu não me engano, você só pode pedir tentativa de visto de novo, se eu não me engano, mais depois de 6 meses. Eu não tenho tanta certeza do prazo, mas eu acho que são 6 meses depois. Ou 1 ano, enfim. Então, assim, e você fica sem saber por quê, onde você errou, tá? Isso vale até para entrevista de emprego, entende? A insegurança não é legal. Então, nessas horas você tem que ter firmeza, você tem que se garantir, você tem que confiar no seu taco, você tem que confiar no seu produto, porque você tendo essa confiança, você fala sem medo. Clica no botão abaixo e compra. Mais ou menos isso, né? Clique no botão abaixo, eu não falo compra, tá? Não necessariamente. Clica no botão abaixo e eu já te vejo na aula ao vivo da próxima quinta-feira. Bora vencer juntos e fui. Tá? Aqui, no final do vídeo, você pode entrar com depoimentos, ok? Na verdade, o depoimento, eu vou até fazer um ajuste aqui, porque esse aqui, como o Clube Transição Digital ela era a primeira oferta, quem são esses depoimentos aqui? São pessoas que passaram o processo comigo, de mentoria 1 a 1, de mentoria particular, essa aqui passou a mentoria particular, esse aqui, entendeu? E aí, depoimento deles, porque o Clube Transição Digital era novo, como é que vai ter depoimento, né? Não faria sentido. Então, quando você tem um depoimento, como o caso do Jean, obrigado Jean, gratidão pelo depoimento, isso já tá ficando famoso, você vai ver. Jean me passou um depoimento. O Jean, na oferta irresistível, é porque eu não tenho ela regravada, né? Mas aonde que entra o depoimento do Jean, tá? Por que do Jean? Porque o Jean é aluno do Clube Transição Digital, diferente dos demais, tá? Então, o Jean, o depoimento do aluno, que nós chamamos de R2X, né, na fórmula de lançamento, que é depois que você tem a sua primeira turma, você acaba coletando depoimentos, como foi o caso do Jean. Eu falo Jean porque a Rosvita, a Sheila sempre fala também me dão um depoimento, mas ele gravou um vídeo no formato horizontal e mandou para mim. Então, um vídeo mesmo, né? Não foi eu entrevistando ou perguntando, ele simplesmente mandou esse vídeo.
E aí, esse depoimento, e vocês podem fazer o mesmo se quiserem. Olha eu pedindo aqui agora. E aí vocês entram aqui e ficam famosos também. Ó, quando é que a gente entra no Jean? A gente entra com o Jean, o depoimento do Jean, depois do conteúdo. Aqui, ó. Ó, retorno da aula. Aqui eu entraria, presta atenção. Aqui entra o depoimento do que a gente chama de relançamento. Você lançou o produto, vendeu. Você não tinha depoimento, então não tem depoimento. Acabou. Só que aí você entregou, você ajudou, você transformou, você ajudou a pessoa a ter um avanço. Ela dá o depoimento e aí você entra com o depoimento após a aula. Então um exemplo aqui eu dei uma aula de criar um funil. Então nesse exemplo eu poderia falar assim, veja o depoimento do Jean, que é o nosso aluno do Clube de Transição Digital. Não é o caso do Jean ter colocado em prática o funil como todo, mas se fosse, seria o perfeito, né? Já tendo o resultado, e veja o resultado do Jean. Então aqui eu coloco, aí vamos assistir o depoimento do Jean, e toca o depoimento do Jean. E aí você volta, e aí agradece, né? Você volta agradecendo, pô, obrigado Jean, pô, parabéns, mérito dele e tudo mais. E aqui eu até coloquei o depoimento do Gustavo Souza, que é o cara que fez a transição digital realmente, só que ele fez processo de mentorias individuais comigo desde 2016. Tá? Você fala, né? Não era, até porque ele é funcionário público. Ele era funcionário público, né? Ele não pediu exoneração, mas pediu licença por direito, são 2 anos do direito dele. O Jerônimo fez a exoneração de cara, né? Enfim. E aqui você então entra com esse depoimento do aluno. Vou botar aqui depoimento do aluno. Caso tenha, no segundo lançamento. E se tiver vários, achando que tenho 10 depoimentos de alunos. Detalhe, essa coleta de depoimentos tem uma estratégia por trás também. Não é... o depoimento ele é totalmente verdadeiro, mas você pode orientar com perguntas, e as respostas, a estrutura das perguntas ajudam no melhor depoimento, né? Então isso a gente vai ter uma aula sobre isso também, beleza? Então também tem isso para coletar depoimento. O do Jean acho que não foi o caso, né, Jean? Acho que eu não te passei nenhuma. Você falou só que ia passar o depoimento. Você tinha mandado um áudio, eu te agradeci. Falei, cara, se tu mandar isso em vídeo, eu vou colocar. Eu coloquei, você já está no meu funil já. Você está no meu funil. Se você estiver dentro do meu funil, se eu não me engano, você é o último conteúdo de valor. Entendeu? O último ou penúltimo. O último ou penúltimo. Enfim, aí tá, beleza. Então aqui, se você tem muitos depoimentos, você bota 1 ou 2 lá, naquele lugar, e no final do vídeo, você pode soltar os depoimentos. Por que você pode soltar os depoimentos? E larga os depoimentos, e finaliza com os depoimentos. Você não volta mais. Porque se a pessoa está assistindo um depoimento de alunos, se a pessoa não está ainda satisfeita, não está... ainda não caiu a ficha, não acha que é o momento dela, os depoimentos vão ajudar a pessoa a entrar naquele cenário, tá? Eu vou agora compartilhar a tela aqui. O que acontece? Depois dessa aula estruturada, conforme eu falei, o que é realmente recomendado? Que vocês assistam. Eu vou colocar na área de membros, né, o link, mas vou colocar aqui também no chat. Vou colocar aqui no chat. Vocês estão vendo aqui a página do Clube de Transição Digital, certo? Estão vendo? Beleza. Essa é a aula que eu acabei de mostrar para vocês. Como vender sempre o seu produto digital. A estratégia. Mais minha oportunidade. Entendeu? Aqui, se você colocar aqui, você vai ver exatamente a estrutura. Enfim, vocês não conseguem escutar. Mas o link está ali. É realmente recomendado assistir ela amanhã,
para fixar e perceber como fez todo o sentido. E detalhe, nesse último vídeo, que é a oferta irresistível, ele é mais bem editado, ele tem mais elementos, entendeu? Ele tem mais elementos, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, com mais tela, com mais foto, ó, ele deu 1 hora, mas Alexandre, eu já assisti esse vídeo, assiste de novo, porque agora vocês vão assistir o vídeo com a visão da aula, aqui ó, bastante elementos que fazem sentido com o que eu estou falando. Aí a aula revelada, aqui é o conteúdo. Repara que tem uma edição mais detalhada, tem mais elementos. Aqui eu vou mostrando a prova dos 9, mostrando para o raciocínio lógico, por A mais B, que se você colocar em prática, não tem como não funcionar. Não tem. Por que não tem? Cara, sempre tem gente querendo aprender algo. E melhor oportunidade, preço barato, o cara pode aprender 1 ano, estando comigo toda semana, é muito barato. E o produtor ganha em volume. A proposta é essa. Aí eu falo do diferencial, ó, do DISC, dos padrões de comportamento. Então, aí, quando você vê que é uma aula mais detalhada mesmo, né? Com muitos elementos. Então, é importante que vocês assistam. Aqui eu falo explicando o que é cada aula. Aí entra o depoimento do Gustavo. Ó, aqui é o depoimento que eu botei no meio. Volto para a aula. Repara, eu sigo exatamente a estrutura. E aí eu finalizo. Eu finalizo com os outros depoimentos. Depoimentos, inclusive, de pessoas famosas. Tá? Então, exatamente isso. Então, é legal ter olhado nessa aula, né? Olhar essa aula que a gente fez e assistir ela com uma visão crítica. E repara, ela está em não listado, ou seja, não está no meu canal do YouTube. Para a pessoa assistir essa aula só na página de vendas. Só na página de vendas. Entende? Ela foi para o ar, ficou 1 semana, depois a gente tirou do ar. Então, só aqui, ó, na página de venda. É isso. Aula de oferta irresistível, né? E aí, a gente abre para perguntas e respostas do conteúdo de valor. Uau! Repara que a folhinha tá fechando aí, né, Jean? A folhinha tá fechando. E aí, gostaram? Essa foi um exemplo de uma das aulas que acontece do Clube Transição Digital. Então, se você quer ter a oportunidade também de fazer parte dessa comunidade, desse clube, desses sócios aqui com a gente, é só clicar no botão abaixo e você conhecer um pouquinho mais sobre o que é o Clube Transição Digital. É isso aí, bora vencer e fui!